Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quanto tempo eu não estou aqui? Quanto tempo eu não venho aqui? Para esse cantinho, esse meiozinho da igreja. Estão todos bem, né? Todo mundo feliz, como a nossa presbítera sempre pergunta. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos aprender um pouquinho mais com o Senhor. Nós temos aprendido muito com Deus aqui nesse lugar. O Senhor tem falado muito conosco. O Senhor tem usado a cada um, né, de maneira individual, cada um, né, na sua individualidade, cada um com o seu jeitinho, né, aqui, para ensinar aquilo que o Espírito Santo quer que nós venhamos a aprender e colocar em prática. Não é só aprender, não é só entender, né, do que é a Bíblia, como ela foi feita, quem escreveu, quem foi instruída pelo Espírito Santo, como o Senhor deu ordens, né, lá no passado, na construção de templos, na construção do tabernáculo, como o Senhor ministrou, né? E continua ministrando aos corações, aos nossos corações, e nos ensinando. Todas as noites, quando eu coloco a Ayla para dormir, a minha oração é sempre em cima da palavra, daquilo que está escrito, daquilo que ele falou, porque eu sei que é a mais pura verdade, não voltará vazia, antes fará aquilo que apraz ao Senhor. E todas as noites eu digo, Senhor, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a faça crescer em graça e em conhecimento. E essa mesma oração eu faço para mim, para Jackson, para a igreja do Senhor, que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, todos os domingos pela manhã. É a nossa EBD. É diferente, mas é a nossa EBD, é a maneira como Deus tem usado para que a gente aprenda, para que a gente viva aquilo que está escrito. Quem se lembra que o nosso bispo Átila sempre fazia no altar? Coloque a sua Bíblia acima da sua cabeça e diga que essa palavra esteja bem perto de mim, do meu coração, para eu praticá-la. Eu não lembro de tudo que ele falava, mas isso reverbera em mim. Eu sempre me lembro e eu sempre trago, né, esses comandos espirituais. São comandos espirituais. E a gente coloca em prática. É necessário que a gente venha colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui. Amém? E hoje não é diferente. Eu estou aqui, hoje domingo, né, de Páscoa, a gente lembrando, né, de que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. O Breno Jackson Levita pode sentar. É que eu esqueço, gente. Eu esqueço dos levitas. E me veio, quando eu recebi o convite, me deu a vontade, me veio a vontade, né, de falar sobre a Páscoa. De falar sobre esse dia, de falar o que aconteceu, né, depois que Jesus foi morto, depois que colocaram Jesus no túmulo, depois, né, que os discípulos se dispersaram, depois de tudo que aconteceu, me deu vontade. Eu queria falar sobre a Páscoa, eu queria falar sobre esse domingo. Mas o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração outra coisa. Eu dizendo, Senhor, mas não tem nada a ver com o dia, não tem nada, a gente tem essa mania. A gente tem esse, né, são coisas nossas, eu acredito que é muito mais com as mulheres. Hoje nós estamos no mês em que comemora o Dia das Mulheres, então vamos fazer algo sobre as mulheres. Vamos falar sobre as mulheres, vamos fazer sobre as mulheres. Mas eu queria, nesse dia, falar sobre a Páscoa. Falar do que representa, o que significa, né? O que significou Jesus ter ressuscitado. Eu queria falar, mas o Espírito Santo não permitiu. E então, dando continuidade, eu vou falar sobre mulheres, mas também de uma maneira muito diferente. Eu confesso que fiquei impactada quando o Senhor começou a falar comigo acerca disso. Eu disse, mas no domingo de Páscoa, Senhor. No domingo de Páscoa você vai falar sobre as mulheres e é dessa forma que você vai falar. Então,
Podem sentar, igreja. Podem ficar à vontade. Louvado seja Deus. O Senhor me deu alguns nomes. E eu acredito que vocês também ficaram impactados, assim como eu fiquei, quando o Senhor começou a ministrar meu coração. E durante esses estudos, nós aprendemos muito sobre as mulheres na Bíblia, certo? Eu não vou conseguir falar de todas elas, mas eu quero ouvir de vocês, de que mulher vocês se lembram que foi falada nesse mês. Isso. Isso. Quem mais? Quem dá mais? Isso. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas mulheres que foram usadas pelo Senhor, muitas mulheres, né, que foram instrumentos de Deus, muito importante na história da vida de Israel, muito importante para as nossas vidas, nós como Israel de Deus aqui na terra, muito importantes. Mulheres que são exemplos, sim ou não? Exemplos a serem seguidos, sim ou não? Aprendemos muito com essas mulheres, sim ou não? Homens, vocês aprenderam com essas mulheres, sim ou não? Glória a Deus. Eu também aprendi muito com elas. Não, amor, tá ok aqui. Obrigada. Aprendi muito com essas mulheres, mas o Senhor me deu outras mulheres. E hoje eu vou falar de mulheres que não servem como exemplo. Hoje, no último dia do mês, em que nós estávamos, né, celebrando ao Senhor por nossas vidas, celebrando ao Senhor, né, por sermos mulheres, mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres que edificam a casa, mulheres que buscam no Senhor a direção para todas as coisas. E eu tenho certeza que os homens também aprenderam a serem homens de Deus, homens prudentes, sacerdotes do seu lar. Aprenderam também com esses exemplos. Mas hoje nós vamos aprender como não ser como algumas mulheres descritas na Bíblia. E nós vamos passear pela Bíblia. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigada por esse dia lindo, maravilhoso, esse sol que brilha. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo cumprimento da Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor tem nos feito viver o cumprimento dela. Muito obrigada pela Tua presença nesse lugar. Muito obrigada pelos Teus filhos que acordaram nessa manhã e em seu coração ardeu o desejo de Te entregar a primícia da semana. Te entregar esse dia em louvor, em ações de graça. Entregar tudo que temos a Ti, Senhor. Por isso estamos aqui nessa manhã. Obrigada porque nosso coração deseja aprender mais do Senhor. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, continua delegando ordem aos anjos do Senhor que estão em nossas casas agora. Estão na nossa família, no meio da nossa parentela, guardando, protegendo, dando livramentos. Assim como a nós, Senhor. O Senhor deu ordem a nosso respeito aos seus anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Obrigada por ter nos trazido em paz e em segurança. E nós temos a convicção de que os nossos estão guardados, seguros no Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque eu sei que o Senhor já deu ordem aos seus anjos também para paralisar toda ação contrária à do Senhor, toda vontade que não vem do Senhor, toda ação maldita, maligna, perversa, demoníaca, está sendo repreendida agora em nome de Jesus. Todo e qualquer espírito que porventura tenha recebido ordem para trazer perturbação, para trazer qualquer desordem no culto ao Senhor, nós declaramos falido, desfeito, anulado, não tem poder e não vai prosperar, porque o Senhor reina neste lugar. Continua aqui conosco, amado, como foi ministrado pelo seu Filho. Nós não sabemos fazer nada sem Ti. Por isso, Espírito de Deus, eis-me aqui como teu instrumento, Senhor. Continua me ensinando, continua me ungindo, continua liberando a Tua unção, liberando a Tua palavra, me fazendo compreender, Espírito de Deus, e que eu seja hoje
nesse momento, instrumento do Senhor para que os teus filhos aprendam com o Senhor aquilo que o Senhor deseja. Nós te adoramos na manhã desse dia. Nós te bendizemos, Senhor, e declaramos, Senhor, não somos nada sem Ti. Por isso estamos aqui para aprender mais e viver contigo e andar contigo até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mulheres que não servem como exemplo. São várias. Tem muitas mulheres na Bíblia que não servem como exemplo, assim como homens. Quando a gente pensa assim, pessoas que não são exemplos na Bíblia para mim, a gente vai lembrar de Acabe, a gente vai lembrar de Jezabel, a gente vai lembrar, né, de Saul, algumas atitudes de Saul, a gente vai lembrar do rei da Síria, Senaqueribe, a gente vai lembrar de tantas pessoas que erraram, tantas pessoas que foram usadas pelo inimigo para afligir, para afrontar Israel. Muitos deles foram usados pelo próprio Senhor para dar lições a Israel por causa de desobediência. Mas o Senhor nos trouxe nessa manhã mulheres que não são exemplo e não são de verdade exemplos a serem seguidos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. É 2 Samuel, é um livro. 2 Samuel, capítulo 6. Nós também aprendemos aqui a diferença de livro e de cartas. Aleluia. A partir do verso 15. Glória a Deus. 2 Samuel 6, 15. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Ah, Jesus. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu a todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seu senhor, de seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que teu escolheu, a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Todo mundo conhece a história de Davi, conhece a história de Mical, sabe que Mical era filha de Saul. Davi casou-se com Mical,
né? E Davi, a arca havia sido levada. Mas o Senhor aprove ao Senhor trazer a arca de volta, a presença do Senhor de volta para a cidade. Quem não se alegraria com isso? Quem não se alegraria? Nós estávamos aqui dançando, cantando, adorando ao Senhor, dizendo: Deus, eu abro mão de tudo por Ti, eu estou apaixonada. Quem que começa a conhecer ao Senhor, ouve os feitos do Senhor, começa a ter um relacionamento com o Senhor, não se alegra com qualquer coisa que o Senhor venha a fazer. Quantas vezes a pastora aqui fala: quem se lembrará das pequenas coisas? Eu me lembro das pequenas coisas, eu me lembro das coisas medianas e eu me lembro das grandes coisas que o Senhor faz. Então nós nos alegramos. Quando alguém vem trazer boas notícias, nós nos alegramos. Agora imagine, era a presença de Deus, era a arca do Senhor, aquele símbolo que representava a presença do Senhor. E era literalmente o Senhor agindo. No lugar em que a arca estava, o Senhor agia. A casa de Obed-Edom não foi muito abençoada por causa da presença da arca do Senhor? Então, olha a alegria de Davi em trazer novamente a presença de Deus para o meio do povo do Senhor. E ele veio celebrando, ele veio dançando, ele veio pulando. Ele nem se importou com roupa, com o que ele estava vestido, com o que não estava. Ele só queria saber de que o Senhor estava ali. Eu tenho que prestar culto, eu tenho que adorar, eu tenho que celebrar, eu tenho que dançar assim, eu tenho que cantar assim. Eu tenho que entregar o meu melhor àquele que é digno de receber. Esse era o pensamento de Davi. Então ele veio se alegrando e o povo se alegrando. Mas Mical, olha como a gente precisa ter cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve e com o que a gente faz. Precisamos ter cuidado. Mical estava lá de cima, estava olhando, vendo Davi se aproximar, o povo se aproximando, o povo celebrando junto com Davi. Mas ela só enxergou Davi sem as roupas reais, dançando no meio das servas por causa de ciúmes. Poderia ter sido. Ele disse que Davi estava assim insinuando para as servas dos servos, as mulheres dos servos. Imagina só. E Davi ali na presença de Deus. Ela de onde estava, ela não enxergou a arca. Ela não enxergou que era a arca chegando. Ela não viu que era Deus chegando. Ela não viu que era o Senhor voltando para o meio deles. Ela não viu que era o Senhor vindo ao encontro dela. Não era Davi o que estava ali, né? Em destaque, era a arca do Senhor, era a presença de Deus, mas ela enxergou Davi. Por isso a gente precisa ter cuidado. Ela amava Davi? Sim. Ela queria o seu esposo perto? Sim. Ela estava ansiando por Davi? Sim. Mas nós precisamos ansiar pelo Senhor. Nós precisamos esperar todos os dias que Ele venha. Lembra da história de Adão e Eva? Como o Senhor vinha toda a viração de dia para conversar com eles. Nós precisamos ansiar por esse momento. Nós precisamos acordar. E o nosso primeiro pensamento tem que ser o Senhor. Nós precisamos disso. E nós precisamos ensinar isso para quem está perto da gente. Todas as manhãs, quando a gente levanta, o nosso despertador hoje é a Ayla. Ela acorda, começa a bater palmas e começa a chamar. A gente vai até o berço dela. E a primeira coisa que a gente fala para ela, né? O amor, você é o amor da nossa vida, ainda que seja. A primeira coisa que sai dos nossos lábios é: bom dia, Papai do céu. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, meu amado Espírito Santo. É a primeira coisa que a Ayla escuta pela manhã. Então a gente precisa reverberar essas coisas. A gente precisa ensinar isso a quem está próximo de nós, de que mais importante
do que ela ter acordado pela manhã. Porque se porventura Deus sabe de todas as coisas, Ele é dono de tudo. Um dia ela não acordar, eu sei aonde ela está. E eu sei que o Senhor é dono dela, como Ele é dono de mim, como Ele é dono de você. Não é o meu desejo. Né, a diaconisa está falando que se a filha não acorda, não é isso. Eu quero que vocês entendam o que é mais importante. E o que precisa ser mais importante? Na vida de Mical, o mais importante era Davi, imponente, com vestes reais, mostrando a todo o povo que ele era rei. Mas, na verdade, precisava ser o Senhor. Ela teria que ter descido, eu nem esperaria ele chegar até ela. Eu ia descer correndo, eu ia ao encontro deles, eu ia dançar com ele, eu ia me alegrar com eles, porque o Senhor estava vindo, era o Senhor chegando. Então, todas as manhãs, quando a gente abre os olhos, que tenhamos essa mesma alegria de Davi. É o Senhor nos convidando à vida. É o Senhor dizendo: acorda, tem mais de mim para você. Amém, igreja? Esse é um exemplo que eu não quero seguir. Eu não quero. E Davi foi para casa abençoar a casa dela. Diga, Jó. Isso. Isso. E é isso que eu estou falando. Eu não ia ficar lá esperando, não. Eu ia descer, eu ia correr, eu ia ao encontro do Senhor. Porque era a presença de Deus chegando, né? E ainda que ela não tivesse visto a arca, era o marido dela chegando, se alegrando. Se ele estava dançando, se ele estava feliz, alguma coisa boa aconteceu. Então eu não vou esperar ele chegar. E ao invés de dizer: muito bem, meu marido, muito bem, meu esposo, muito bem, você conseguiu mais uma vez, o Senhor foi com você mais uma vez. Já foi derramando diante dele tudo que tinha nela. Exato. Exatamente. Ela não fez isso. E quantas mulheres? Quantos homens? Quantos de nós recebemos alguma notícia ruim? Passamos por algum momento ruim. Mas tem alguém que não sabe desse momento. Alguém que não sabe dessa notícia. Está chegando do trabalho, está chegando de uma viagem, está chegando de alguma coisa. Mas está chegando. Está chegando em casa. Está chegando cansado, está chegando cansada, está chegando em casa. Então, qual é a primeira sensação que essa pessoa precisa ter? O aconchego. Estou de volta ao lar. Eu estou de volta, né, ao lugar onde o Senhor impetra a bênção, que é a minha casa. A sua também? Eu estou de volta. Então, nós precisamos esperar. Isso eu aprendi. Eu não sei se hoje ela é pastora, evangelista, diaconisa, N, a esposa do pastor Roque. Eu aprendi isso com ela uma vez. Ela disse que esperava ele chegar, esperava ele tomar banho, esperava ele sentar, esperava ele jantar. E depois que ele contava o que aconteceu no trabalho, depois que ele relaxava, ela contava, caso tivesse acontecido alguma coisa de ruim em casa. E isso me impactou. Então a gente precisa aprender com isso. Eu não sei o que aconteceu com Mical, a Bíblia não conta. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, né? Davi tinha várias mulheres. Eu não sei se elas brigaram naquele dia. Eu não sei se elas ficaram disputando. Hoje Davi vai dormir comigo. É comigo que ele vai ficar. A gente não sabe. Mas ela disse, o que ela derramou diante dele, logo que ele chegou, foi toda a sua frustração, toda a sua dor, toda a sua raiva. E acabou metendo os pés pelas mãos. E ao invés de ser abençoada, porque Davi entrou disposto a abençoar, o homem de Deus entrou disposto a abençoar. E nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossas filhas, são homens e mulheres de Deus, amém? Eles estão dispostos a nos abençoar. Então esperemos a bênção e depois a gente conversa sobre o que quer que seja, amém?
Mical não é exemplo para mim. É para você? Outra mulher que também não é exemplo para mim. Vou correr mais um pouco, senão eu não consigo falar delas. Herodias. A gente lê sobre Herodias em Marcos 6, no Evangelho de Marcos. 6, a partir do 17. Eu vou ler que é para correr, que ainda tem outras mulheres. É Marcos 6, a partir do 17. Porquanto o próprio Herodes mandara repreender a João e encerrá-lo no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque ele se havia casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodias lhe guardava rancor e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, e o guardava em segurança. E ao ouvi-lo, ficava muito perplexo, contudo, de boa mente o escutava. Chegando, porém, um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da sua corte, aos principais da Galileia. Entrou a filha da mesma, Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires, te darei, ainda que seja metade do meu reino. Tendo ela saído, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João o Batista. E tornando logo com pressa à presença do rei, pediu, dizendo: quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João o Batista. Ora, entristeceu-se muito o rei. Todavia, por causa dos seus juramentos e por causa dos que estavam à mesa, não lhe quis negar. O rei, pois, enviou logo um soldado da sua guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Então ele foi e degolou no cárcere. E trouxe a cabeça no prato e a deu à jovem. E a jovem a deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram isso, vieram, tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. Herodias. Mas Diana, quem pediu foi a filha. Ela mandou, mas quem pediu foi a filha. Mas eu quero falar da mãe que pediu. A mãe, entre aspas, tinha suas razões, né? Andava errado, andava em pecado, havia largado o marido para se casar com o irmão do seu marido, né? A vida toda errada, cheia de promiscuidade, cheia de pecados, cheia de sujeiras mesmo diante do Senhor. E João Batista era um homem de Deus. E o marido dela, né? O homem aqui com quem ela vivia, tinha temor, porque ele sabia quem era João, sabia que João era um homem santo, um homem justo, um homem reto diante de Deus. E ele não queria fazer mal para João, mas na oportunidade, ele prometeu algo a Salomé, né, a filha de Herodias. Prometeu dar o que ela quisesse. Pede-me o que quiser. Me peça o que você quiser. Se quiser até a metade do meu reino, eu te dou. Mas um cuidado que a gente precisa ter. Cuidado com o que a gente promete. A Bíblia diz que a nossa palavra é sim, sim, não, não. Ele, por causa
do patamar dele, da posição dele, não podia voltar atrás na palavra. Nós, por causa do nosso patamar, da nossa posição, não podemos voltar atrás no que nós falamos. Por isso a gente precisa ter cuidado. Ele disse que daria. Ele jurou que daria. Então, diante de todos os homens influentes que estavam ali, ele, por mais que ele sofresse, por mais que ele não quisesse a morte de João, ele não teve como voltar atrás. Ele não teve como negar. Então, mandou decapitar João Batista. Mas eu quero falar de Herodias. Por causa do erro dela, por causa da soberba dela, por causa da, de eu não devo nada a ninguém por causa de posição. Não devo satisfação, não devo nada a ninguém, eu faço o que eu quero, eu tenho o poder, eu tenho o dinheiro, eu tenho eu tenho o título, né? Eu tenho o título, eu posso ser o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pedir o que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, e não é bem assim. Porque aquele que detém todo o poder de todas as coisas é o Senhor, não somos nós. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente pede, cuidado com o que a gente fala e cuidado com as nossas atitudes. Essa mulher, por causa de tudo isso que eu citei, colocou a filha dela numa bandeja e entregou a um homem que não tinha caráter nenhum, não tinha escrúpulos nenhum. Tanto é que se casou com a esposa do próprio irmão. Então, que pudor ele teria para não desejar a filha dela? Ela colocou a menina para dançar, ou seja, ela ofereceu a sensualidade da filha para que a filha pudesse pedir aquilo que ela tanto desejava. Então, o que mais importou para Herodias? A morte de João Batista, que é a integridade da sua filha. A igreja está entendendo? A gente precisa ter cuidado. Herodias é um exemplo que eu não vou seguir. Eu preciso tomar cuidado com as atitudes. O que eu vou fazer? Pedir para que a Ayla faça, pedir para que a Ayla diga, para onde eu vou enviar a Ayla, o que eu vou fazer. A gente precisa ter cuidado. Precisamos ter esse cuidado. Herodias ofereceu a própria filha em troca da cabeça de um homem que ela repudiava. Nós bem sabemos que João, ele cumpriu o propósito dele. Ele veio para preparar o caminho do Senhor e ele preparou. Mas o que ela fez é repugnante. O que ela fez, eu não consigo nem parar para analisar, para pensar. Dizer assim, eu vou colocar minha filha diante desse homem, dançando sensualmente, para que ele faça o que eu desejo. É exemplo a ser seguido, gente? Não. Vamos falar também de duas mulheres. Na Bíblia não fala os seus nomes, não fala muita coisa, apenas dessa atitude delas. Um tempo em que houve fome na terra. Fome em Israel. Fome por causa de um outro povo que sitiou. Eles rodearam a cidade e não deixou ninguém sair e ninguém entrar. Mas por causa do pecado do próprio povo. O Senhor permitiu. Então, a cidade foi cercada, nenhum mercador saía, nenhum mercador entrava. Acabou o mantimento da cidade. Houve fome naquele lugar. O rei estava com as mãos na cabeça sem saber o que fazer, porque não tinha alimento nem no reino. Ele não tinha nem no reino, nem para ele mesmo, muito menos para oferecer ao povo. Mas duas mulheres decidiram, meu Deus, vamos ler, em 2 Reis, segundo livro de Reis, também capítulo 6, a partir do 26. 2 Reis 6, 26. E sucedeu o quê?
Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozimos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o teu filho, para que o comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, e ele ia passando pelo muro. E o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Por que o coitadinho do Eliseu, né? Eles pecam, Eliseu é usado por Deus, profetiza, eles passam pela provação por conta dos seus pecados. O que a Bíblia diz? O que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Houve fome, não havia comida, não havia o que fazer. Então ele atrelou a culpa a coitadinho do Eliseu. Mas essas mulheres, eu quero falar dessas mulheres, elas sentaram, né? Vamos conversar. Nós temos amigos, a gente vai na casa um do outro, senta, vamos jogar uma conversa fora, vamos falar sobre o passado, vamos conversar. Como é que está a sua vida? Né? O que está acontecendo? Me conte o que você tem feito. Não é assim conosco que a gente senta e conversa sobre N assuntos. Essas mulheres sentaram para decidir, elas estavam passando fome, elas estavam prestes a morrer. Mas aí olha o que elas decidiram: vou cozinhar meu filho, hoje a gente come ele. Amanhã você cozinha o seu filho e nós comeremos ele. Para que a gente não morra. Quem é mãe aqui? Quem teria coragem de dizer: hoje eu vou cozinhar minha filha. A gente come. Amanhã você cozinha sua filha. E a gente come para a gente não morrer. A gente vai continuar vivo. Imagine, não dá nem para parar e pensar como conseguiram fazer um negócio desse. A outra se arrependeu, escondeu seu filho, mas comeu o filho da outra. Comeu o filho da vizinha, comeu o filho, não sei se eram irmãs, o que elas eram. Comeu a criança. O filho. A gente quando escuta, né, notícias de jornais, ela está pequenininha. Então, tudo relacionado à criança me interessa. Qualquer coisa, seja bom, seja ruim, está falando de criança, eu quero ouvir. Eu quero saber o que está acontecendo. Aí, de repente, eu escuto de que o pai matou o filho, a mãe matou a filha, o irmão matou a irmã. E é criança, né? Inocente. É criança. Se já é difícil a gente escutar, fulano matou fulano, é adulto, já tem uma vida, já viveu, tá? É difícil para a gente escutar até que morreu de alguma enfermidade. Estava internado. Às vezes a gente até diz, né? Já estou esperando, está tão ruim, está tão mal a situação, que a gente já está esperando a vontade de Deus. Mas ainda assim, quando essa vontade vem, é difícil. Imagine você parar e analisar de que o outro fez esse mal, o outro tirou essa vida. Mas uma mãe sentar com outra e dizer: eu vou assar meu filho, eu vou assar minha filha e a gente vai comer para que a gente fique vivo. Como vai conseguir ficar vivo depois de saber que eu matei meu filho? Eu matei a minha filha. Como é que um ser humano pode parar e pensar tamanha crueldade? Aí você tem, aí
ele vai e fala que o Senhor me faça outros tantos, se hoje eu não matar Eliseu. Olha como estava o pecado da humanidade. E a gente não está diferente, não. Olha como é que está o pecado da humanidade hoje. Mas Deus está sendo até leve com essa geração. Porque a gente está reclamando tanto do calor, não está? Está insuportável, né? Não está insuportável o calor? Todos os dias o que a gente mais escuta, a gente não tem nem mais o que falar. A gente chega perto do outro e fala assim, esse calor, né? Está insuportável, né? Misericórdia. A gente só tem isso para falar. A gente chega no banco, no médico, qualquer coisa, a pessoa, está calor, viu? Está calor. Mas nós que lemos a Bíblia, nós que conhecemos o Senhor, nós sabemos que isso aí é fruto de pecado. Nós sabemos que é o cumprimento da palavra. Nós sabemos que a natureza, ela continua clamando ao Senhor e continua mostrando os sinais da vinda de Cristo. A gente não pode esperar nem que melhore. A gente só pode pedir que o Senhor cumpra a vontade dEle. A gente não sabe, às vezes eu fico assim, meu Deus, eu oro como, Pai? Espírito Santo, vem aqui. Me ensina a orar, porque eu não sei. Eu não sei se peço para esse calor passar, porque está escrito, vai ter que ter calor. A terra vai esquentar. Vai ter maremoto. Vai ter tremor de terra. Vai ter mortes. Vai ter rumores de guerra. Vai ter. E a gente não sabe nem mais como orar. Ou alguém sabe. Se souber, me ajude. Me ensina. O que é que eu falo? Né? Porque eu fico pedindo ao Espírito Santo, Senhor, como orar? Está acontecendo guerra em tal lugar. Senhor, como é que eu devo orar? Porque está escrito. Olha o temor que a gente precisa ter. O cuidado que a gente precisa ter até para orar. Porque é algo que o Senhor esteja fazendo e a gente se acha no direito de mandar Ele parar. Vocês estão entendendo a importância de buscar ao Senhor? De ter intimidade com Ele, para quando você abrir a boca para fazer algo, para falar algo que está contrário àquilo que Ele está fazendo, Ele vai ministrar o seu coração e dizer, aquieta. E sabei que eu sou Deus. Vocês estão entendendo, igreja? O porquê que a gente precisa buscar o Senhor? O porquê que a gente precisa mesmo buscar? Eu não me canso de falar aqui, porque eu faço essa mesma cobrança para mim. Todos os dias, Senhor, me ajude, eu preciso buscar ao Senhor mais. Eu preciso fazer mais. Eu preciso estudar mais. Eu preciso buscar, ter intimidade, porque eu sei, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde eu irei? A gente não cantou aqui. O que fazer? Se só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna, somente Ele vai direcionar a gente. E parar para pensar que uma mãe comeu seu filho para não morrer. Ela não parou para pensar, eu vou morrer junto com meu filho, porque como é que eu vou viver agora? Lembrando que eu matei ele para poder sobreviver. Para quê? Com que sentido? É exemplo a ser seguido? Não, de forma alguma. Volta um livro, vamos para 1 Reis. Capítulo 3, 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ter com o rei e se puseram diante dele. E disse-lhe uma das mulheres, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que no terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma pessoa estranha estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. Ora, durante a noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele.
E ela se levantou no decorrer da noite, tirou do meu lado o meu filho, enquanto a sua serva dormia, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou-o no meu seio. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando eu para ele, à luz do dia, eis que não era o filho que me nascera. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho. E teu filho, o morto, replicou a primeira: não, o morto é teu filho e o meu filho, o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante dele. E disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade à outra. Mas a mulher cujo filho em suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: ah, meu senhor, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. A outra, porém, disse: não será meu, nem teu, divide-o. Respondendo então o rei: dá à primeira o menino vivo, e de modo nenhum mateis, ela é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Sabe o que essa mulher fez? Alguém aqui já foi para a festa? Eu creio que todos já foram a festas. E hoje é servido refrigerante, água, açúcar e copos descartáveis, certo? Mas a gente vai andando de um lado para o outro na festa, e de vez em quando a gente para na mesa de alguém, senta, e a gente está ali com o nosso copo, bebendo e tal. Botou na mesa. E aí passa outra pessoa, a gente: ô fulano, e levanta e vai atrás da pessoa e começa a conversar, o copo ficou lá na mesa. E aí você vai e passa a bandeja de novo com outros copos, você pega outro copo e toma. Alguém já se lembrou de onde largou o copo de refrigerante de algum aniversário? Alguém voltou na mesa para buscar? É tão insignificante que ninguém nem volta. Ninguém volta. A gente sabe que a gente tinha um copo antes, mas a bandeja está aqui, à nossa disposição novamente. Então, eu não vou lá buscar outro copo descartável, eu vou pegar outro copo. Foi isso que essa mãe fez. Imagine, 9 meses, sentindo mexer dentro de si. 9 meses, sentindo a criança crescer dentro de si. Né? E de repente, depois de alguns dias, a criança morre. Mas é a sua criança. É a criança dela, é o filho dela, é aquele que cresceu dentro do seu ventre, aquele que ela sentiu mexer. Sabe, o amor vai crescendo junto com a criança. Mês a mês o amor vai crescendo. É algo que não dá para explicar, só vivendo. Então, mas morreu. Então, eu vou pegar esse copo descartável, vou colocar lá, porque existe outro copo descartável disponível na bandeja para mim. Vocês entendem? Que assim, se a gente parar para analisar a vida, se ela queria um filho, ela sonhou tanto com o filho, ela queria porque queria continuar amamentando, continuar tendo o filho, continuar. E já houve casos de mães que perderam seus bebês, né, ficarem doentes psicologicamente e ver um outro bebê e dizer: é meu, esse bebê é meu. Aqui houve uma moça, né, que tinha um problema psicológico e ela foi abandonada pela família. Então, ela vivia tendo filhos, mas algo aconteceu numa dessas gestações que ela não podia ver bebê de ninguém. Ela dizia que era dela. E ela ia em cima para tomar a criança. Tínhamos que ter cuidado se estivéssemos com criança na rua quando ela vinha, porque ela vinha para tomar dizendo que era o filho dela. É compreensível isso, porque
ela não está em sua sanidade mental. Ela está achando realmente que é seu filho. Mas dessa mulher aqui, não. Foi maldade, sabe? Foi crueldade. Eu não sei nem descrever isso. E o ato de descartar o seu filho. Porque assim, ela não ia enterrar o seu filho. Ela não ia fazer, sabe, o sepultamento e se despedir do seu filho. Ela simplesmente deixou lá como um copo descartável na mão da outra e pegou vivo. E aí, achando ela que ia viver livremente diante dessa ação. Imaginem, gente, esses são só alguns exemplos descritos na Bíblia. Mas a gente parar, né, para pensar no nosso meio, na nossa família, na nossa vizinhança, quantas atitudes que repugnam a gente, quantas atitudes que a gente fala assim, meu Deus, como é que pode? Né? Essa geração, esses adolescentes, esses jovens, né, cheios de poder, né, divididos nesses grupos que vocês todos sabem do que eu estou falando, e descarta o outro assim, não quero mais ficar aqui, vou para outro grupo, a gente vai ter que matar. E descarta a vida assim como se fosse nada. E manda recado. E manda a vida para a família. O que aconteceu na minha? Né? Eu tive um primo que infelizmente foi morto e a família recebeu o vídeo do que aconteceu com ele. Então, olha como está a geração. Olha como está a maldade do ser humano. Olha como está, né, a mente do ser humano para sentar e maquinar o mal. Precisamos ter cuidado. Diana, eu jamais vou maquinar algo assim. A gente precisa ter cuidado com atitudes que a gente toma, decisões que a gente toma, que talvez seja tão ruim para o próximo quanto essa mulher que poderia ter perdido o seu filho por causa de uma mentira, por causa de uma atitude errada, sabe? Não vou muito longe, não. Quem nunca teve uma vasilha, não sei né como é, uma vasilha sumida da sua casa e você vê na casa de alguém e diz assim, essa vasilha é minha. Não, essa vasilha é minha, foi não sei quem que trouxe de não sei quem lugar, mas você sabe que é seu. Você desiste, você acaba desistindo para não perder a amizade, não perder a paz, não perder a tranquilidade, você acaba desistindo. Mas imagine, gente, para o Senhor, diante do Senhor, eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa, né, da mulher que pegou o filho e descartou, né, e disse, esse é meu, tomou outro da vasilha, que alguém abre a boca e diz, é meu, é minha. É mentira, é pecado. Para o Senhor não ter pecadinho nem pecadão, é erro. Leva à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor nos dará vida e vida com abundância. O Senhor virá aqueles que morreram primeiro serão ressuscitados, aqueles que estão aqui serão arrebatados, mas nós teremos uma vida eterna. Não haverá uma morte eterna, haverá uma vida eterna. A gente precisa ter cuidado. Cuidado com atitudes, cuidado com o que falamos, né? Cuidado, cuidado. E essa mulher, literalmente, me deixou estarrecida assim, oh, meu Deus. Ela descartou, como se fosse um copo descartável. E não é um exemplo para mim. Essa atitude dela não é exemplo para mim. Ainda que existam pessoas que preguem e que digam que ela estava tão desesperada para ter o filho, para estar ali gerando, para estar ali amamentando, para estar ali, que acabou pensando nisso. Não, não, não para quem tem o Espírito Santo, não para quem está com o Senhor, não para quem está buscando ao Senhor, tem intimidade e ouve a voz do Senhor. Não para quem é ovelha, que ouve e reconhece a voz do Senhor dizendo, não, essa não é atitude para você. Vamos falar também de uma outra mulher. Vamos voltar para 2 Reis. Onze. 2 Reis 11, a partir também do versículo 11.
E os da guarda, cada um com as armas na mão, se puseram em volta do rei, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo, ao longo do altar e da casa. Então, Jeoiada lhes apresentou o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu testemunho. E o fizeram rei, e o ungiram, e batendo palmas, clamaram: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o vozeiro da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Então Joiada, o sacerdote, deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: tirai-a para fora, por entre as fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Pois o sacerdote dissera: não seja ela morta na casa do Senhor. A gente leu aqui acerca da unção, né? Foi proclamado rei. E dessa mulher, o nome dela é Atalia, Atália ou Atalia. Ela era filha de Jezabel. Todo mundo sabe a história de Acabe, de Jezabel. Jezabel foi comida por bichos, animais. Ela foi uma mulher extremamente terrível. Ela poderia até estar aqui nessa lista, mas como já ouvimos muito falar de Jezabel, eu queria trazer outras mulheres. Eu queria trazer outros exemplos. Mas Jezabel literalmente não é mulher a ser seguida, não é exemplo a ser seguido. Amém? Ela perseguia, matava profetas do Senhor e fazia tanta atrocidade, era tanto pecado, era tanta adoração a demônios. Mas a filha dessa mulher, o seu marido morreu, o seu filho, que era o rei, também morreu, mas ela queria o reino, ela queria o trono, ela queria o poder, ela queria permanecer ali, ela queria mandar, né? Ela queria ter o poder que a mãe teve, ou ter a mesma atitude que a mãe teve, mas ela queria estar ali. Mas eu digo que essa mulher teve uma atitude muito pior, porque para ela usurpar esse trono, para ela usurpar esse reino, ela mandou matar todos os seus netos. Mandou matar os netos. Ela queria o trono, ela queria o poder. Ela queria estar ali no ápice, ela queria estar ali em evidência. Ela queria ser conhecida por todos. Ela mandou matar os netos, gente. Ela deu ordem, mata todos. Só que uma das tias do menino pegou um deles e escondeu na casa do Senhor. Escondeu para que ele não fosse morto. Anos depois, foi o que nós lemos agora, ele foi levantado rei, proclamado rei. E ela vendo isso, ela começou a gritar: traição, traição. Quem traiu quem? Quem fez o quê, gente? E eu quero trazer a memória da gente o que está acontecendo hoje, né? Não é diferente. Nós temos assistido, né, televisão, nós temos assistido jornais, e quantas coisas têm sido encobertas, quantas coisas certas tidas como erradas, quantas coisas erradas tidas como certas. Essa mulher gritou quando viu o seu neto ser proclamado rei, né, ser colocado no trono para mandar, né, para comandar a Israel. Ela gritou: traição, traição. Mas ela mandou matar os seus netos. Ela decidiu acabar com toda a sua família para que ela pudesse reinar, para que ela estivesse ali naquele trono. Gente, o que é que tem sido valoroso para você?
O que é que tem sido, sabe, meu Deus, de valor? O que é que tem sido, o que é que você tem tido como riqueza? O que é que você tem tido como presente? Né? Tem muita gente que ainda diz é presente de Deus. O que é presente de Deus? O quê? O que é que você tem colocado diante de você e tem amado tanto a ponto de não se importar com o demais, a ponto de não se importar, né, com o que está perto? Não se importar que eu digo, eu não estou falando que mandar matar como essa mulher fez. A Thalia mandou matar os netos para usurpar o rei. Porque ela queria estar ali naquele trono. O mais importante para ela era aquela ascensão. É estar ali naquele trono. É estar sendo vista pelo povo como rainha daquele lugar. Mas eu estou falando de nós. O que é que nós temos feito e o que nós deixamos de fazer para estar no lugar que nós queremos tanto, para viver aquilo que nós queremos tanto viver? O que é que a gente tem abrido, sabe? Do que eu tenho aberto mão? O que é que eu tenho deixado de fazer? Ou o que é que eu tenho feito tanto para ter aquilo que eu quero? Diana, por favor, seja mais específica, não dá. Porque aquilo que eu quero não é o que você quer. Eu quero que você pare e pense agora. O que é que você tanto quer? E o que é que você tem feito para adquirir isso, para ter isso, para viver isso? Às vezes, existem, às vezes, eu já vi isso, eu uso muito o exemplo da minha família, porque é muito próxima a mim e são coisas que eu fico assim, às vezes, conversando até com o Jackson. Não era para ser assim. Numa família que tem 2, 3 filhos, 4 filhos, né? Tem sempre um filho mais querido, que é mais achegado. Tem sempre o filho que é mais tranquilão, quer ficar na dele, sabe? Nem se envolve, nem deixa ninguém se envolver. Tem sempre aquele que é mais explosivo, né? Na família tem sempre. São pessoas diferentes, são caráteres diferentes. Mas os pais, né? Nós precisamos ter cuidado nesse tratamento com cada um desses filhos. Porque às vezes a gente tende, é do ser humano, a favorecer mais aqueles que nos dá mais amor. Aquele que nos vê deitado até 11 horas do dia e chega e pergunta. Não precisa fazer nada, mas só em perguntar. Está tudo bem? A senhora não é de acordar esse horário. Está se sentindo bem? Está passando por alguma coisa? Só em perguntar isso. Eu já disse, ai meu Deus, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, sabe? Mas existem outras pessoas na casa. E talvez o outro tenha até percebido, pô, manhã não acordou ainda, pai não levantou ainda, sabe? Não levantou ainda. E será que está acontecendo alguma coisa? Mas não tem aquela disposição de ir. Não é que não tenha nem pensado, eu não sei, não estou na mente, somente o pai consegue discernir os pensamentos, consegue, né, nos sondar e conhecer quem realmente nós somos. Mas a partir daquela atitude, a mãe se levanta, começa a fazer a coisa e aí faz aquele frango, aí tira aquela coxa maior, coloca no prato daquele que perguntou o que está acontecendo. É uma atitude involuntária, mas a gente precisa ter cuidado com certas atitudes. Porque o outro não perguntou, mas talvez tenha pensado. E o outro estava de olho na coxa, dizendo, hoje eu vou querer essa coxa. São bobagens que eu estou contando aqui. Né? Coxa de frango. Né? Eu mesmo gosto mais da parte dos ossos. A costela é maravilhosa, gente. Então, mas olha, né, esse cuidado que é necessário ter. Essa mulher, ela mandou matar os netos porque ela queria poder. Ela queria poder. Talvez um filho, um marido, uma esposa, alguém da nossa família esteja só esperando uma atitude nossa, que entregamos a coxa, né, a sobrecoxa para ele.
Para que ele se sinta tranquilo, para que ele se sinta mais amado, para que ele se sinta mais aconchegado, para que ele se sinta, sabe, mais abraçado. Talvez você já está precisando desse abraço, desse cuidado, mas não sabe dizer, não sabe pedir. Essa geração de hoje também está muito assim. Antigamente a gente sentava, conversava. Eu ainda faço isso. Eu venho para casa de minha tia, eu sento e converso. Olha, lá em casa está assim, assim, assim. E Lucas está assim, assim, assim. E hoje eu passei isso e isso com a Ayla. E aconteceu isso, isso e isso com o Jackson. Eu estou indo de abrir a sua vida e contar tudo. Mas é sentar e conversar. É dividir. Aí ela vem e me diz, não, Diana, é isso, isso e isso. Algumas coisas com a Ayla. Ela, não, Diana, é porque o dente está nascendo. Não, Diana, é porque ela está numa fase de reconhecer mais você, por isso que ela só quer você. Sabe, essa troca é muito importante. Muito importante. E talvez alguém bem próximo, a gente está esperando essa troca. Talvez esses netos estavam esperando ser acolhida pela avó. Porque seu pai havia morrido. Estava esperando acolhimento, estava esperando, venham todos para o palácio, venham todos para perto de mim, eu vou cuidar de vocês. E ela abre a boca e dá ordem, mata todos, porque eu quero esse trono. Precisamos ter o cuidado. O que nós queremos tanto e o que nós estamos fazendo para obter aquilo que nós queremos. E o cuidado eu não consigo sair, por todas as ministrações que eu faço, eu não consigo sair de família, eu não consigo. Porque é o que é mais latente em mim, é o que mais reverbera em mim, sabe? É família. Eu acho que a família é a base para tudo. É a base para tudo no ser humano. Eu tive pais excelentes e muito do que eu sou hoje é devido a essa criação, essas conversas, muito. Então é necessário. A sociedade está dizendo que não, deixa o menino que ele vai se desenvolver. Ele precisa se desenvolver sozinho. A criança precisa se desenvolver sozinha. A criança precisa isso. Precisa nada, a criança precisa dos pais. A criança precisa de alguém ali protegendo, porque criança é inocente. Criança não consegue pensar e discernir, isso faz mal, isso não faz, isso vai me fazer mal, isso vai me ferir, isso vai me trazer malefícios lá na frente. A criança não sabe, mas nós sabemos. Nós já passamos por coisas que nós precisamos impedir com que os nossos filhos passem. Nós já vivemos coisas que precisamos impedir com que os nossos passem. Nós precisamos parar um pouco, pensar e agir como a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina. Né? A gente precisa disso. E quando o Senhor foi me trazendo essas mulheres, gente, porque a gente está no mês em que a gente falou das mulheres, então o Senhor me trouxe as mulheres, mas está valendo para vocês, homens? A gente precisa ter esse cuidado. E o que essa mulher fez, essa avó fez, nossa... A minha mãe já não está mais aqui entre nós, né? Ela não já está mais. Mas ela tem tantas avós, que é como se ela tivesse, é tanto carinho, é tanto cuidado, é tanto amor, sabe? Às vezes só em palavras, só em gestos, é um feijãozinho delicioso, um frango maravilhoso. Às vezes, sabe, eu chegar aqui e vir, ela era tão... Não queria conta com ninguém. Hoje ela já olha, ela estava aqui semana passada do lado de cá, a presbítera do lado de cá e ela de lá, daqui olhando. Vovó? Vovó? Sabe, ela já conhece, olha para o rosto de vocês e sabe que é alguém, eu confio. Vai me proteger. E não pense que a criança não sabe disso, sabe. Sabe que protege. Essa semana ela estava lá na casa da avó e com a tia. Ela gosta muito de puxar a argola da avó, muito. Ela gosta muito de pegar na gargantilha, tanto que eu nem uso mais, gente, porque ela tira. Né? Eu não uso. Eu poderia continuar usando e fazer com que ela não pegasse. Não, eu preferi não usar e fazer com que ela entendesse que não é para mexer, para depois eu usar e ficar tranquila, do que ficar o tempo todo, não, Ayla, não, Ayla, não pode, Ayla, não faça, Ayla, pare, Ayla, pare, Ayla. É errado ensinar? Não, ela vai aprender. Ela é novinha, aprende.
Aprende porque na tia dela ela não mexe. Titia pode mexer no brinco, ela olha assim e vira para o outro lado. Mas no da avó que deixa, ela pega. Então, alguma coisa, eu estava lá na sala, elas reclamaram com ela, fez, Ayla, pode fazer isso? Automaticamente ela virou para mim e estendeu os braços. Então ela entende que eu vou proteger, ela entende. Então os nossos, ele entende que a gente está aqui para proteger. Por mais que não diga nada, ele sabe que a gente está aqui para proteger. Então vamos proteger os nossos. Vamos proteger. Vamos proteger nossos amigos, nossos vizinhos. Vamos proteger. Vamos sentar e conversar. Ah, mas eu não tenho. Tem. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. É ele que coloca a palavra rema na nossa boca. É ele. A palavra que é direcionada, vai ali, ó, no alvo. É ele. Não somos nós. A gente acabou de cantar. No que fazer? Para onde esse só tu tens as palavras de vida eterna? Eles esperam. Eles esperam. Nós somos a carta lida e a humanidade. Ela espera ansiosamente a manifestação. A manifestação. E onde é que vai ser? Como vai acontecer essa manifestação em nós e através de nós? Como é que vai começar esse avivamento? Eu espero tanto avivamento. Eu espero o quê, meu filho? Não está avivado aí, não? Não está sentindo, não? Acaso não, sabe, não queimava em nós quando ele falava? Acaso não queima em nós quando é ministrado, quando é direcionado aqui do altar? Acaso não queima, não arde em nós quando a gente abre a Bíblia? Acaso não queima, não arde em nós quando alguém é usado por ele para falar conosco? Como não há avivamento? Quando a gente ora, o Senhor não age. Quando a gente pede, Ele não faz. A gente pede, pedis em meu nome, eu farei. Ele não faz. Como que muitos ainda estão esperando o avivamento acontecer? Onde é que está na Bíblia dizendo que vai acontecer em tal ano? Onde é que está na Bíblia dizendo que vai acontecer em tal lugar? O Espírito Santo veio. Ele disse, eu não vos deixarei só, trarei o outro Consolador. Vocês não ficarão órfãos, o Consolador está aqui. Vocês não ficarão sozinhos, eu estou contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Vocês não são qualquer um, vocês são meus filhos, menina dos meus olhos. Nada vai atingir você, porque eu vou fechar os olhos, vocês serão protegidos, menina dos meus olhos. Eu não estou com as minhas mãos encurvadas, emirradas, para que não possa abençoar. Os meus ouvidos não estão tapados para que eu não possa te ouvir. Então, como ainda espera o avivamento? Quem é o avivamento para você? Porque o Espírito Santo, ele está aqui. Como ainda espera a manifestação dos filhos de Deus? Se nós somos os filhos de Deus, se manifeste você. Como ainda espera aquele mover que as pessoas dançavam, pulavam e oravam em língua e profetizavam e ensinava. O que está acontecendo aqui? O Senhor não está ensinando? Não é o Senhor ensinando? Não é a manifestação dele nos capacitando para que possamos ser canais para ensinar? Como ainda estou esperando? Eu quero orar em línguas. Abra a boca. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ah, Senhor, eu quero profetizar. Abre a boca na sua casa e declare a bênção. Profetiza. Foi isso que o Senhor falou. Profetiza, filho do homem. Quem é filho do homem aqui? Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Profetiza. Eu estou esperando algo acontecer na minha família.
Eu estou esperando algo acontecer, eu estou esperando alguém se converter, eu estou esperando a manifestação, eu estou esperando os surdos ouvirem, os coxos andarem, os mortos levantarem. Eu estou esperando, vai continuar esperando. Porque a Bíblia que eu li, o Senhor deu ordem, vá. E quando foram visitar João Batista, o Senhor disse, diga a ele que os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos estão sendo ressuscitados. Digam a ele o que está acontecendo, porque Deus está agindo na terra. Como ainda está esperando a essência vir? E os adolescentes jovens irem para o congresso de essência para ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus está na nossa casa, o Espírito Santo de Deus está em você? Fala com você? Age através de você? Não faça com que seus filhos esperem um congresso acontecer para eles serem cheios de Deus. Não esperem isso. Porque vai ser emoção. Pode até falar em línguas lá, mas depois vai esquecer. Não vai dar continuidade. Não esperem. Não espere o culto de oração voltar a acontecer para que você ore. Não espere. Ore aonde você está. Não espere alguém chegar de não sei de onde. Porque está vindo um homem de Deus, uma mulher de Deus visitar a minha casa para orar pela minha casa. O sacerdote da sua casa é você. Não espere. Não é mais tempo de ficar esperando nada. Porque a ordem do Senhor, que o Senhor deu para esperar, foi lá. Quando Jesus ia se entregar por mim e por você. Por essas pessoas que fizeram tanta maldade e que eu acabei de citar aqui. Você acha que o Senhor não sabia de que Herodias ia mandar a filha dela dançar e que ele ia aceitar o pedido dela para que João Batista fosse morto? Você acha que Deus não sabia disso? Deus não sabia que essas mulheres iam fazer isso com seus filhos? Deus não sabia de toda a atrocidade da humanidade? Então Deus não sabe de toda a atrocidade que acontece hoje? Mas o Senhor nos disse para continuar confiando nele. O Senhor nos disse em sua palavra: eu te tomarei pela minha mão direita e eu lhe digo, não temas, porque eu te ajudo. É assim que está escrito. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou, não assombra. Nós mudamos, mas o Senhor não. Ele continua sendo o mesmo, as atitudes dele é a mesma, é santa, é justa, é fiel, é verdadeira, é para salvar, é para curar, é para libertar, é para que naquele grande dia estejamos todos nós juntos. Então não é mais tempo de ficar esperando. As nossas atitudes precisam mudar. Nós precisamos parar, analisar, refletir sobre tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus padeceu, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus continua fazendo, tudo que o Espírito Santo está fazendo neste lugar, todas as palavras ditas, ministradas nesse altar, todas as palavras que nós meditamos quando lemos a Bíblia Sagrada, tudo que o Senhor tem feito precisa viver em nós, precisa fazer com que os outros vejam a manifestação da glória de Deus. Não é mais tempo de esperar. Não é mais tempo de esperar. A ordem que Jesus deu foi para os discípulos naquele tempo, naquela época. Ficai em Jerusalém até que do alto você seja revestido do poder. O poder já veio, não vem. Ele já veio. O Espírito Santo de Deus está aqui. O poder está aqui. O Senhor não está lhe dando ordem. Fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque o poder já está aqui sendo manifesto. Você precisa se consertar para que o poder de Deus seja através da sua vida. É só conserto. É só conserto.
E eu queria ministrar, eu queria falar aqui acerca do que Jesus passou, acerca da ressurreição. Eu queria celebrar aqui, eu queria poder cantar, apesar de não ser culto da ceia, que a gente tanto canta, ressuscitou. Celebrar ao Senhor, o meu coração está celebrando ao meu Deus, o meu coração está levantando, aleluia, dizendo obrigada, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. O Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou, mas o Senhor me fez trazer aqui exemplos para não ser seguidos, para que o poder de Deus continue sendo manifestado aqui na terra. E Ele continuará fazendo. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ensina-me, Espírito Santo de Deus, a orar como convém, a fazer aquilo que é a tua vontade. Ajuda-me. Se eu estou fazendo um pouco, meu Deus, me ajude a fazer mais. Me ajude a fazer mais. E me ajude a ser esse instrumento para que eles vejam a manifestação da glória de Deus. Eu sei que Deus tem muito mais. Muito mais. E eu sei que eu preciso buscar mais. Gente, eu estou falando aqui, não estou dizendo, faça, faça. O Senhor está falando comigo, faça. O Senhor está falando comigo, se conserte. O Senhor está falando comigo. O Senhor está me dizendo, assim como eu estou falando com vocês. Eu vou manifestar poder. Não é mais tempo de ficar esperando nada. É tempo de se voltar para mim e ver o que eu vou fazer. Amém, igreja? Então, se existem exemplos, muitos exemplos a serem seguidos na Bíblia, a gente precisa dar atenção a esses exemplos a não serem seguidos. Então, o que fazer? E para onde ir? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É só meditar na palavra. E a gente vai ter vida eterna. A nossa casa terá vida eterna. Os nossos terão vida eterna. Amém, igreja? E até aqui me ajudou o Senhor.